Graça e paz, igreja, amém? Aleluias, tremendo, né? Podemos estar aqui louvando a Deus, podendo trazer nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Isso é muito importante para nossas vidas, amém? Vamos então ler aqui um versículo, é um versículo apenas, em Mateus capítulo 5, versículo 13, amém? 5:13, Mateus 5:13, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui mais uma vez um texto da Tua Sagrada Escritura, Pai, e queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar conosco, Deus, através de nossas vidas, trazer-nos, Pai, o ensinamento que o Senhor quer para cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, crescer no conhecimento e na unção, Pai. Deus abençoa a vida de cada um que está presente nesse lugar, a vida daqueles que não puderam estar aqui, mas estão em casa nos assistindo, Senhor, ou que ainda irão nos assistir. Que o Senhor possa estar derramando da Tua unção, da Tua graça sobre essas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor, mais uma vez nessa noite, eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Podem sentar-se, amém? Aleluias. Eu queria falar um pouquinho sobre esse versículo, umas palavras rápidas, mas eu queria dizer o seguinte, que o Senhor me tocou para falar sobre esse texto do capítulo 5 de Mateus, que faz parte do Sermão do Monte, né, que acho que a maioria sabe. O Sermão do Monte, ele é composto de 3 capítulos da Bíblia, né, onde o Senhor Jesus, ele nos ensina muitas coisas através desses textos, né. Esses 3 capítulos são? Quais são? Quem se arrisca? 5? Isso, 5, 6 e 7, amém? Então 5, 6 e 7 são os capítulos do Sermão do Monte. Se vocês tiverem oportunidade, estudem esses 3 capítulos, porque o aprendizado que esses textos nos traz são assim, fora do normal, fora do comum. Amém? Tanto é que existe um livro, né, chamado Sermão do Monte, de Martin, como é que é o nome dele, meu Deus? Prestei para a Rose, você lembra, Rose, o nome daquele livro? Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, né? É um grande intérprete da Bíblia, um grande pregador estudioso, e ele escreveu um livro grosso sobre o Sermão do Monte, né? Tão importante são esses textos sagrados. Mas quando nós falamos desse texto, Mateus 5,13, normalmente as pregações, elas nos dirigem a que sentido? Nos comparar com o sal, no sentido de nós podermos exercer uma certa influência no mundo ou nas pessoas, amém? Então normalmente se faz a comparação, porque o sal, ele é um elemento que ele tempera, né? E nós como cristãos, então devemos temperar o mundo, devemos influenciar, né? Alterar de alguma forma o mundo que aí está, né? Mas eu não quero ir por esse caminho hoje. Eu quero falar sobre a questão de que o crente que é santificado, ele possui uma realidade que ele professa. Nós professamos uma fé em Cristo Jesus, e nós como pessoas que estamos num processo de santificação, nós temos que manter essa realidade, nós temos que conservar essa realidade, e aqui o exemplo é o sal. O sal, ele apresenta propriedades das quais nós esperamos dele, amém? O que você espera do sal? O que nós esperamos do sal? Que ele salgue, amém? Hoje nem tanto, mas houve uma época em que se esperava mais do sal, se esperava que ele conservasse os alimentos,
Porque quando não existiam geladeiras ainda, freezers e nada, os alimentos, as carnes eram conservadas com sal. Porque o sal, quando era passado na carne, ele não deixava que os germes proliferassem, crescessem, né? Então ele conservava o alimento. Então isso era esperado do sal. Também houve uma época que o sal, ele era tão valioso, e se esperava dele, sim, porque as pessoas queriam ele. Tanto é que muitas negociações, muitos pagamentos eram feitos em sal. É incrível isso, o valor que esse elemento tinha. Vocês veem hoje como é importante o petróleo para os nossos dias, amém? Naquela época, acho que o sal era mais importante do que o petróleo é para nós hoje. Sabe de onde vem a palavra salário? Do sal. Porque as pessoas recebiam pagamento em sal. Então daí surgiu a palavra salário, né? O militar, na época, os soldados recebiam seus pagamentos em sal. E a palavra soldado também é proveniente, derivada, se você for estudar a etimologia da palavra, você vai ver que deriva do sal, porque ele recebia o soldo, que também vem do sal. Soldado era aquela pessoa que recebia pagamento em sal. Incrível, né? São coisas assim que eu fiquei dando uma olhadinha, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa interessante. A salada que nós temos hoje, o nome salada foi porque começaram a adicionar sal nas verduras, sem ser cozidas, nos legumes, e quando começaram a usar o sal, passou-se a chamar de salada, que eram aquelas verduras, aqueles legumes salgados. Então, o que nós esperamos do sal? É isso. Hoje nós esperamos do sal que ele seja um elemento que venha dar sabor, que ele venha salgar. Amém? O sal puro, ele não perde as suas propriedades. Ele não perde. Mas por que então que aqui está dizendo que o sal que perde as suas qualidades, ou em algumas versões, o sal quando se torna insípido, né? Como que podemos restaurá-lo, né? Nada mais presta a não ser jogado fora, porque o sal ele vai perder as suas propriedades quando algum elemento estranho contamine esse sal, então ele já deixa de ser sal, amém? E isso ocorria, né? Existiam algumas situações em que na época remota, né? Na época de Cristo, porque o sal ele remonta a 2000 anos antes de Cristo, mas na época de Cristo também existia um sal que era chamado sal de Sodoma. Era um sal que muitas vezes ele era impuro, e ele misturado com o sal acabava tornando o sal também impuro. Então o sal perdia a sua finalidade, amém? Então o sal, sob certas circunstâncias, perde as suas características originais, perde o seu sabor, né? Misturado com alguma coisa ele se torna, né? Insípido, como diz a palavra, né? Sem sabor, amém? Mas o interessante é que ele conserva a sua aparência de sal, e é esse ponto que eu ressalto e que é importante para nós refletirmos nessa noite, porque muitas vezes o sal insípido, o sal sem sabor, ele ainda conserva a aparência de sal. Então o que eu quero dizer com isso, que nós como cristãos temos que conservar a nossa realidade professa, a nossa fé que nós professamos. Nós temos que nos manter íntegros como o sal, e não podemos perder a nossa essência, porque senão o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar sal insípido, sal sem sabor, aparência de sal, mas já não é mais sal, aparência de crente, mas já não está mais nos caminhos corretos do Senhor. E a palavra de hoje, ela vem nesse sentido, para que nós tomemos consciência de que não podemos sofrer adulteração que venha de fora, do exterior para nossas vidas, que possa adulterar a nossa essência, como o sal, que se você misturar algo que é estranho a ele, você torna ele insípido.
Da mesma maneira, nós não podemos deixar que nada estranho venha realmente adulterar a nossa essência, porque nós somos filhos de Deus, nós estamos num processo de santidade, e temos que continuar caminhando nesse processo. A santidade, irmãos, ela não é a ausência de pecado. A santidade é a luta constante contra o pecado. Então talvez você esteja até preocupado, mas puxa vida, eu tenho errado, às vezes eu erro, às vezes acontece, e não importa, porque a santidade é um processo. O importante é nós termos a consciência disso, de que santidade não é a ausência de pecado, mas santidade é uma luta constante contra o pecado, e nós temos que estar nesse caminho. O propósito dessas palavras de hoje não é exortar ou impelir as pessoas a andarem de acordo com o chamado, de acordo com a sua chamada, do seu chamado por Deus. O propósito da palavra de hoje não é dizer, olha, você não pode andar no caminho errado, você tem que andar certo, você tem que ir dessa maneira, você tem que andar dessa forma. O propósito não é esse. O propósito é realmente dizer isso, que se nós não conservarmos a nossa fé, a fé que nós professamos, as coisas não vão andar direito, as coisas não vão funcionar. Se o cristianismo não funcionar como ele deve funcionar, como é que o mundo vai poder receber as coisas e as graças de Deus? O mundo só pode receber aquilo que Deus tem a partir do momento que nós venhamos a funcionar como cristãos, como sal, que não é insípido, que não perdeu o seu sabor, que ainda conserva suas características. Nós temos que nos manter desta forma, sem perder a essência, sem perder a unção, sem perder a graça que o Senhor derrama sobre nossas vidas, porque as nossas vidas é que vão realmente influenciar o mundo, é que vão fazer com que o mundo possa receber aquilo que Deus tem para cada um que vive nessa terra. Nós somos responsáveis por isso. Então eu não quero dizer para vocês aqui hoje que o sal que somos nós vai temperar ou vai mudar. Não estou preocupado ainda em mudar nada. Eu estou preocupado sim em não nos deixar mudar. Nós não podemos mudar. Temos que manter a nossa essência. Temos que manter a nossa fé professa, porque somente dessa forma nosso caráter cristão não vai ser alterado, e quando nosso caráter não for alterado, algo vai acontecer, porque Deus vai usar nossas vidas sim. Aleluias. O sal, ele na época de Jesus e até no Antigo Testamento, ele também era usado nos sacrifícios. Eu não me lembro agora, infelizmente eu não guardei os versículos, mas se você for lá em Levítico, você vai ver que a palavra fala que as pessoas deveriam sacrificar também com sal. Amém? Não sempre com sal, mas também haviam sacrifícios que Deus orientava que fosse feito também com sal. O animal sacrificado, mas também com sal. E esse sal então ele era usado nos sacrifícios. E quando esse sal já não prestava mais ou sofria alguma contaminação, a história diz que esse sal era jogado nos degraus do templo e nos declives do templo, para que não se tornasse escorregadio. Também sabemos que na época os soldados romanos pavimentaram muitas estradas com sal, aquele sal que já não prestava mais, o sal insípido, porque o sal era muito valioso, ninguém ia fazer uma estrada com sal, mas aquele sal que já não prestava, que era um sal contaminado, era usado para fazer estradas. Por isso que Jesus aqui fala que o sal que não presta, que perde o seu sabor, que perde a sua essência, ele vai ser jogado fora, ele vai ser pisado pelos homens. Nós não podemos deixar que isso aconteça nas nossas vidas.
Amém? O Senhor diz que nós somos o sal da terra, e como sal nós não podemos perder as propriedades que o sal tem, nós não podemos perder as propriedades que nós temos como cristãos. Só fazendo um parênteses aqui, algo assim bastante interessante. A gente estava comentando hoje, né, Mar? E a Marisa tem tido alguns não, muitos sonhos comigo. Ela até disse que estava bastante preocupada. Por que ela estava sonhando tanto comigo? Eu acho que é amor, né? Mas o que aconteceu? Há poucos dias atrás eu preguei sobre perdão, perdoar 7 vezes 7, não sei se alguns lembram, né? E ela tinha sonhado sobre isso, né, Mar? Isso, acho que até comentei aqui no dia, né? Que até aconteceu um episódio entre nós, eu pedi perdão, ela falou, você está perdoado 70 vezes 7. Eu falei, meu Deus, mas eu vou pregar isso, né? Hoje ela veio me falar de um sonho que ela teve, que ela não entendeu muito bem, que ela achou muito estranho, que tinha um leão, né, bem? Conta teu sonho. Meu Deus. Eu estava andando numa piscina, era uma piscina rasinha, achei estranha, até a Betinha estava lá, e aí ela saiu, eu comecei a correr naquela piscina, e aí quando eu vi estava cheio de peixe, os peixes estavam saindo fora da piscina, e eu parei, e comecei a colocar os peixes dentro da piscina. Aí a Betinha chegou daqui da igreja, e eu falei para ela que os peixes estavam saindo da piscina, que era muito rasa. E nisso ele, Marisa, vem aqui ver. Ele me chamou, era um leão. Aí eu cheguei, fui ver o que ele estava me chamando. Era um leão no muro, mas era um muro assim alto, bem mais alto que a gente, de uns 3 metros talvez de altura. Aí um leão e um leãozinho. Aí eu, meu Deus, que lindo. Aí aparece a leoa. Quando apareceu a leoa, eu falei, meu Deus, eu vou sair daqui. Saí correndo. Quando eu corri, o leão pulou e começou a correr atrás de mim. Na hora que ele foi me atacar, eu sou meio escandalosa, né? Eu dei um grito, eu gritei e empurrei ele. Mas ele veio de novo, e quando ele veio, ele já veio com a boca aberta. E quando ele veio com a boca aberta, eu peguei um punhado de sal e joguei dentro da boca dele aquele punhado de sal. E ele pegou com o punhado de sal, ele não me mordeu e ficou lá, né, com o sal na boca. E eu acordei. Foi muito interessante, né? Porque justamente mais uma vez eu vou pregar sobre sal, e ela tem um sonho com sal. E aí nós começamos a conversar e a tentar interpretar esse sonho, né? E ali nós tivemos um discernimento do seguinte, que o sal protegeu ela. Amém? O sal puro, com sabor, porque era salgado, né? Tanto é que o leão ficou, né, com aquele sal na boca, muito sal, salgado. Então o sal protegeu, o sal puro. Então isso, fazendo uma analogia para aquilo que pela mensagem que nós estamos trazendo hoje, se nós nos conservarmos puros, como o sal, assim, mais uma vez, como ela não sabia o que eu ia falar sobre o sal hoje, né? Sempre dificilmente a gente conversa, porque eu estou preparando o sermão, às vezes no sábado, no domingo, se ela tem seus afazeres, a gente às vezes não comenta, mas hoje nós comentamos por isso. Então o sal protegeu ela do leão. O leão representa o quê? O inimigo, né? A palavra diz que o inimigo, ele anda ao derredor rugindo como leão para nos tragar, para nos devorar, né? E ali o sal que ela tinha na mão, jogado na boca do leão, protegeu ela. Então eu vejo assim, fazendo uma analogia, o sal puro, né, que não era insípido, que ainda mantinha o seu sabor, a sua essência, a protegeu. Da mesma forma nós, quando mantivermos a nossa fé intacta, sem adulterada, sem ser adulterada, sem ter alguma interferência, mas pura, essa é a nossa proteção, amém? Essa é a nossa proteção. O inimigo não pode ir conosco, o inimigo não tem poder, quando nós realmente estamos diante do Senhor com a nossa fé inabalável, sabe? Isso não tem como nós sermos derrotados. E eu achei assim tremendo. Eu falei, eu preciso até falar sobre isso no sermão hoje, né? Porque tem tudo a ver.
Tem tudo a ver. Falei, tremendo isso. A religião sem autenticidade dificilmente tem uso digno para os discípulos ou para o mundo em geral. A religião tem que ser autêntica. Ela não pode sofrer adulteração. Ela não pode ser contaminada. Por isso que aqui o exemplo do sal, mais uma vez ele ratifica isso tudo que nós estamos falando. O sal que perde a sua virtude e sabor, suas qualidades distintivas, não tem mais razão para existir. O sal que perde a sua essência não tem mais razão para existir. O crente que perde a sua essência não tem mais sentido. Não tem mais sentido, amém? O cloreto de sódio, que é o sal, ele não se deteriora, mas ele pode ser adulterado, amém? Então nós temos sim uma graça de Deus sobre nossas vidas. Nós somos sim protegidos por Deus, mas se nós dermos brecha e nos deixarmos contaminar por aquilo que o mundo pode trazer sobre nossas vidas, realmente nós vamos deixar de ser sal, amém? Vamos ainda continuar tendo muitas vezes a aparência de sal, mas vamos deixar de ser sal. As igrejas estão cheias de pessoas que aparentam ser sal, que aparentam ser crentes, mas já não são mais. Já não tem mais o mesmo vigor espiritual, já não tem mais aquela essência que tinha talvez há alguns anos atrás, já talvez pelas dificuldades, pelas arguras da vida, talvez pelas situações que vem enfrentando, já desanimaram. E o desânimo muitas vezes pode fazer com que realmente nós deixemos entrar em nossas vidas aquilo que não pode entrar, porque às vezes o desânimo vai fazer com que pessoas venham a buscar em outras situações ou em outros lugares algo que possa preencher aquilo que está faltando, que talvez ele já não encontre isso mais na igreja. Infelizmente acontece, irmãos, e nós temos que ter cuidado com isso. A questão é nos mantermos segundo a fé que nós professamos. Não podemos deixar as influências externas adulterarem nossa condição de sal da terra. O Senhor disse: nós somos sal da terra e temos que nos manter assim, como sals da terra. Aleluias. Nós pregamos a semana passada e no meio do sermão eu falei sobre entradas e saídas. Aquela palavra que o Cristiano trouxe que eu coloquei até um videozinho no grupo. Aquilo é algo tremendo que me tocou de uma forma muito profunda e me fez enxergar que situações como essas, porque muitas vezes nós até nos achamos super crentes, achamos que não, isso não pode acontecer, eu acho que o pastor está falando besteira, o pastor está falando o quê? Pô, e a graça sobre minha vida, como é que fica? Essa graça ela é poderosa, ela não pode deixar que eu mude a minha vida, a minha conduta. Mas aí eu começo a ver essa palavra e ver que eu caí muitas vezes nesse engodo, nessa situação de ser enganado por mim mesmo. Por quê? Porque sabendo que as portas que eu quero que Deus abra para a minha vida, eu não tenho como abrir, e eu recorro a Deus e peço ao Senhor: Senhor, abra essa porta para mim, abra uma porta para mim, e o Senhor abre porque Ele é fiel. Mas na hora de fechar a porta, nós nem consultamos o nosso Deus, nós fechamos a porta porque nós queremos fechar. E aí eu pergunto: cadê a essência? Cadê o sal da terra? Que tem que se manter insípido, com sabor, que não pode alterar a sua característica, o seu caráter. Mas nós muitas vezes alteramos e mudamos. Essa palavra mexeu profundamente comigo, porque eu me vi em situações como essa, de pedir a Deus por portas abertas na minha vida, mas quando quis sair, eu saí na hora que quis, deixei para trás, rompi relacionamentos, rompi com pessoas, sem consultar a Deus, sem saber se aquilo era realmente o que Deus queria para a minha vida.
Mas eu não podia. Como eu ia ficar numa situação de humilhação? Eu ia ser humilhado ali, continuar assim, ia ser humilhado sim, porque o Senhor Jesus foi humilhado até o momento da cruz. E a humilhação é aquilo que nos leva a uma santificação, a um crescimento espiritual, a um desenvolvimento espiritual, é a humilhação. Ou seria que a altivez, a posição, a postura, o poder, é isso que vai nos elevar espiritualmente? Não. O que nos eleva espiritualmente é a humilhação, porque esses são os caminhos que o Senhor Jesus percorreu. Mas eu não aguento, eu não tenho que ficar aguentando isso. Se não está bom, eu tenho que partir para uma nova fase, para uma nova situação, para uma nova igreja, para um novo emprego. E vou sair, e tem mais, vou botar o patrão no pau, vou na justiça, vou colocar na justiça. Quando entramos, tudo era bênção, não fizemos nada de objeção. O patrão era maravilhoso, o trabalho era maravilhoso, o emprego era maravilhoso. Mas na hora de sair, até na justiça nós vamos colocar. Isso é uma forma errada, irmãos. Mas o patrão errou, ele não me registrou, ele me pagava, mas você aceitou. E se ele errou, é um problema dele com Deus. Mas se você aceitou e deu a tua palavra, você tem que honrar e cumprir. Não importa o que você esteja passando, você tem que cumprir. Porque ali foi dito que se você não sair de uma forma correta, você vai carregar feridas, e essas feridas vão ser um peso na sua vida, e você vai continuar levando essas feridas em todos os lugares que você for. Você não está levando cicatrizes, não venha com esse papo para cima de mim, dizendo, não, mas são cicatrizes numa ova. Você continua falando mal daquela pessoa, você continua maldizendo aquela situação, aquele emprego, aquele patrão, aquela igreja, aquele pastor, você continua. E isso não são cicatrizes, são feridas abertas, que não se fecharam ainda, que ainda mexe com o teu coração. Somos sal da terra. Que sal é esse? Que uma hora salga, mas outra hora não. Que sal da terra é esse? Será que é um sal que muda a sua característica de acordo com a vontade do coração? Por isso não adianta querer dizer, não, mas está errado, pastor, você está errando. Uma vez salvo para sempre, uma vez debaixo da graça, nem nada pode mudar. Uma vez que Deus me escolheu, eu sou escolhido e ponto final. E por que erramos tanto assim? E por que cometemos tantos erros terríveis em nossas vidas? Nós temos que rever muitas situações. Nós temos que analisar, pensar, porque muitas vezes nós caminhamos, como diz a música do Lobão, né, deixando a vida levar, e não pensamos muito nos passos que estamos dando. Quantas vezes, quantos de nós já não largaram aqui ministérios? Não é verdade? Eu larguei, gente, e não foi uma vez só não, e por isso que hoje essa palavra, ela moe o meu coração, porque larguei, porque quis largar, porque já não estava mais contente com aquela situação. Mas eu não tinha que estar contente, eu tinha sim que seguir o que Deus iria determinar na minha vida, porque naquela palavra que é tão tremenda, ali diz que a tua saída é a semente para uma nova fase. A tua saída, ela é primícia para uma nova fase.
E quando aquele versículo foi lançado, que diz que, quando Jesus fala que Ele é a porta, que leva, que quem quer a vida eterna, que entre por aquela porta, porque Ele é a porta, e quando sair, encontrará a pastagem verdejante. Ele é a porta pela qual você entra, e é a porta pela qual você sai. Então sempre que você entrar por uma porta que Deus abre, você também tem que sair por uma porta que Deus fecha, não pelo que teu coração quer. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, de encontro ao nosso coração nessa noite, Pai. Venha nos fazer enxergar, Senhor, tantas situações pelas quais passamos, Senhor, em que decidimos, através da vontade do nosso coração, e que muitas vezes, Senhor, nem consultamos a Ti. Deus, a Tua palavra diz que nós somos sal da terra, e como sal da terra, nós temos que manter a nossa essência, Senhor. E eu te peço, Pai, nessa noite, para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Senhor, tocando o nosso coração de forma profunda, Deus, fazendo, Deus, com que nós realmente não venhamos a cair de novo nesses enganos, nesses engodos, Pai. Que realmente venhamos andar segundo a Tua direção, Senhor, em tudo que fizermos, em cada passo que dermos. Queremos nos manter como sal, que não muda suas características, que se mantém puro sempre, mas que pode sim ser adulterado. Nós não queremos, Senhor, sofrer nenhum tipo de influência externa que possa mudar a nossa conduta, Senhor, para prejudicar, Senhor, a nossa essência, o nosso desenvolvimento espiritual, Senhor. Deus nos ajuda, nos faça enxergar, Senhor. Toca, Senhor, em nossas vidas nessa noite, Pai. Ó Deus, eu te peço por cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão, daqueles que estão nos vendo, Senhor, através da internet, que o Senhor possa, Deus, mudar aquilo que tem que ser mudado em nossas vidas, Pai, e que tudo aquilo, Deus, que deixamos como feridas abertas, Senhor, que até hoje vem causando mal, e muitas vezes não temos consciência disso, Senhor, nos dê, Deus, a oportunidade de poder fechar essas feridas, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a consertar, Senhor, situações que deixamos de forma errada no passado. Nos ajuda, Senhor, porque queremos aprender contigo. Queremos, Senhor, chegar à estatura de varão perfeito. Queremos, Senhor, caminhar sempre para frente nesse processo de santificação, até nos tornarmos, Senhor, iguais a Ti. Abençoa nossas vidas, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que nós possamos refletir, né, de forma bem profunda sobre tudo isso, porque é muito importante. Deus tocou muito forte no meu coração acerca dessas questões. Amém. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer por essa noite, te agradecer por esse momento, Senhor,
te agradecer por cada pessoa presente aqui nesse lugar, por cada família aqui representada, te agradecer por cada um que está nos assistindo através da internet, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai, em nome de Jesus. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, Deus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos louvar o Senhor com uma grande salva de palmas para glorificar o nome dEle, amém? Porque Ele merece, aleluias. Ele é o nosso Deus poderoso, aleluias.